Porque parece que para mim é tão mais difícil as coisas. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. O texto base está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. E da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quem nunca se colocou nesse papel de se perguntar e conversar consigo mesmo do porquê que tá tudo tão difícil para mim? Porque parece que para as pessoas é sempre mais fácil, parece que o processo delas é muito mais leve. Por que que com a gente temos a impressão de que é sempre mais difícil? A realidade é que ainda assim, por mais difícil que esteja a nossa situação, não existe romper sem resistência. E essa resistência muitas vezes vem por parte de pessoas que deixam a gente entristecido, pessoas que às vezes não acreditam no nosso chamado, não aceitam o nosso chamado. Às vezes algum parente, algum amigo que não acredita no seu sonho, que joga um balde de água fria, ou que às vezes você se vê diante de tudo que você está passando e sozinho. Claro que você tem a presença de Jesus, mas humanamente falando você está sozinho, parece que todo mundo virou as costas. Mas a verdade é que ainda assim, a gente pode se alegrar em meio às nossas lutas, em meio a todas essas resistências. E quando a gente lê de forma detalhada e pausadamente, o que a gente leu aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, a gente tem a certeza e a gente tem a garantia que, embora por um momento, devido a muitas situações de aflição, mesmo que a gente se entristeça, o Senhor pode nos alegrar em toda e em qualquer circunstância e adversidade. Porque é exatamente isso que a fé faz com a gente. A gente se alegra mesmo em meio às tempestades, em meio à resistência. E sabe o que é o mais interessante? Eu também, tá? Já me coloquei várias vezes nesses cenários de me questionar, de às vezes falar assim, mas por que pra fulano parece que o fulano não faz as coisas como Deus fala que é para fazer e parece que ele tá prosperando, tá crescendo, está feliz. Mas a verdade é que às vezes o que você está vendo é somente aquilo que os seus olhos querem enxergar. Entende? Então, e tudo que acontece na nossa vida é o meio de Deus nos promover para o chamado dele. Então, por mais que hoje, tá, você, eu, estejamos passando por essas situações, de às vezes a gente olhar e vai ter dias que vai acordar, vai sentar na cama e vai falar, não acredito que isso já aconteceu comigo. É respirar fundo, somos seres humanos, estamos suscetíveis a passar por isso. Mas é entender que tudo aquilo que está acontecendo com a gente vai cooperar para o nosso chamado. E tem dois personagens na Bíblia, que é o José e Davi, que eles foram grandes líderes, eles governaram, eles reinaram. E isso é legítimo de também nós, seres humanos, querermos prosperar, crescer, mas a gente vai precisar também se preparar para sermos testados, porque o próprio versículo fala sobre isso, de que a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que a gente continue firme. E por que que isso acontece? Não é porque é uma forma de Deus nos castigar, nos punir, de deixar que as coisas sejam mais difíceis para nós. É porque a gente precisa, de fato, ser testado para ver até onde está o nosso coração. Eu não sei se você já passou por alguma situação em que você mesmo precisou testar alguém em alguma circunstância para ver se aquela pessoa era confiável ou, deixa eu ver se essa pessoa realmente, que aquele dia que ela falou era verdade ou ela estava mentindo. Isso é um teste, isso é uma aprovação. E não é porque você foi ruim de fazer isso, mas é que de alguma forma você queria, sim, ter uma resposta de que se aquela pessoa era confiável. E assim acontece, apesar de Deus nos conhecer, mas nós precisamos passar por esses testes, por essas provas, para que a gente continue firme na fé, na caminhada, naquilo que Deus já preparou e já designou para a gente.
Então, prepare-se para ser testado, mas você precisa crer que esse teste e que esse processo, ele não vai te levar para a promessa. Sabe por quê? Porque o processo em si, ele já é parte da promessa. Então, muitas pessoas se enganam acreditando que, então o processo vai me levar para a promessa. Não. O processo, ele já faz parte da sua promessa. Então, tudo aquilo que você está sendo testado, que você está sendo guiado, já faz parte daquilo que Deus já tem para a sua vida. E a Bíblia nos conta, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que o profeta Eliseu foi perseguido, cercado pelas tropas do rei de Israel. Mas, contudo, o Senhor dos Exércitos estava pronto para guerrear a favor do seu servo. Olha que interessante. Aqui não fala que Eliseu ele passou tranquilamente. Não, ele foi perseguido e cercado pelas tropas de Israel. Imagina esse cenário. Mas ainda assim, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, ele estava pronto para guerrear a favor do seu servo, Eliseu. Eu imagino o seguinte, que Deus fez esse teste com Eliseu. Vamos lá, vamos ver. Ele vai ser perseguido. Será que ele vai continuar quando ele se deparar com aquela cena de que ele estava sendo perseguido? Mas por Eliseu ter clareza de que tudo aquilo já fazia parte da promessa, olha que incrível. Deus estava guerreando a favor de Eliseu. Então, saiba que você não está sozinho ou sozinha nas suas lutas. Deus é com você sempre. É importante que a gente compreenda de uma vez por todas que esse devocional de hoje, ele vem nos mostrar que o nosso inimigo, ele não pode ser subestimado. Então, não é falar, porque Satanás, ele não faz nada. Não, ele faz, porque a nossa luta não é contra seres humanos. E a própria Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então, a gente não pode simplesmente esquecer que Satanás existe. A gente só não precisa dar tanta ênfase assim para ele e achar que tudo é obra dele. Não. Mas o inferno, ele vai sim enviar ataques diários contra a nossa vida, na nossa mente, por meio, sim, de pessoas mal intencionadas, pessoas que muitas vezes vivem relações vazias de propósito, são pessoas distraídas na vida, que não buscam o Senhor e que às vezes elas aparecem ali para provar, para te testar, para ver se realmente você está firme. Eu já passei por isso e, aliás, passo, né? Todos os dias, às vezes vem um ou outro ataque na minha mente, eu falo, isso aqui eu já entendi que é um ataque, está repreendido em nome de Jesus. Então, essas situações vão tentar nos tirar nos caminhos da nossa vida de milagres, sabe? Mas creia sempre, Deus tem mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, a palavra dele nos garante isso. Resista e não troque suas bênçãos por aquilo que o inimigo das nossas almas lança para a nossa vida, sabe? Não faça isso, porque o nosso Deus, ele é fiel em todas as suas promessas. Se ele te entregou uma palavra, se você está apegado, pega essa palavra que o Senhor já ministrou com você e agarra com todas as suas forças. Ele é fiel em todas as promessas. A Bíblia nos garante que o nosso Deus, o Senhor, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que Deus falou para você que vai acontecer, vai cumprir. E essa passagem, pode depois ler, está em Números, capítulo 23, versículo 19. E hoje, ore acreditando que todas as coisas que você está passando hoje, elas estão cooperando, elas estão trabalhando para o seu bem. Porque afinal você ama a Deus. E tudo isso, ele vai cooperar com o seu propósito, para aquilo que Deus te chamou, tá bom? O Senhor, fica com essa frase, o Senhor realizará o inacreditável. Creia e viva o impossível. Então acredite, não existe romper sem resistência. Então, um beijo no seu coração e te esperamos no próximo devocional.